Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o livro Ética e Inteligência Artificial, da possibilidade filosófica de agentes morais artificiais, do Paulo Antônio Caliendo Veloso da Silveira. O livro pode ser baixado gratuitamente, tem um link aqui nos comentários. Vou destacar alguns pontos do livro, né? Então a proposta do livro verificar a possibilidade filosófica da existência de autênticos agentes morais artificiais. Então, máquinas de inteligência artificial com moral. Afinal, as máquinas seriam racionais, conscientes, teriam vontade própria, poderiam ter emoções, elas deveriam ser responsabilizadas pelos seus atos e escolhas, elas teriam alma. Então, são essas as questões que o livro vai tratar. O modelo proposto pelo livro, e com crescente aceitação, e que demonstra essa possibilidade computacional, é o de uma moralidade que se constrói de baixo para cima. E nesse caso, o sistema poderia passar a adquirir capacidades morais de modo independente. Esse modelo se aproxima da ética de Aristóteles, das virtudes. Outra forma possível é a união de modelo computacional do chão, né, com modelos fundados na deontologia, com a formulação mais geral de deveres e máximas, tal como expresso no conceito do imperativo categórico de Kant. O imperativo categórico de Kant é uma ideia central formulada por ele para que se possa analisar o que motiva a ação humana e compreender a moral e a ética, o modo como o indivíduo age com base em princípios que gostaria de ver aplicados, é a máxima e poderá se tornar o que ele chama de lei universal. Então, Kant propõe 3 formulações para o imperativo categórico. Por exemplo, age como se a tua máxima de tua ação tivesse de ser transformada em lei universal da natureza. Então você vai pautar as suas ações aí. Faz tudo aquilo que você gostaria que se tornasse regra universal. Segundo, age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na outra pessoa, sempre com um fim e nunca como um meio. Então, baseado nessas propostas, né, ele demonstra, pelo menos em um caso, que seria possível a construção de um modelo de moralidade artificial, viável e autônomo. Não há uma demonstração inequívoca da impossibilidade dos agentes morais possuírem emoções artificiais, ou seja, até isso poderia ser possível. A conclusão a que diversos cientistas da programação chegaram é que o modelo de agência artificial fundado em machine learning, combinado com a ética da virtude, é um caminho natural, coeso, coerente, integrado e bem costurado. Então ele vai tratar essa questão da formação da moralidade, ele vai falar um pouco de Aristóteles, vai falar de Descartes. Descartes, ele anuncia um novo mundo, liberto dos espíritos ocultos da matéria, livre de orientações internas, das causas finais, da inteligibilidade oculta das coisas. É um mundo regido por leis simples, matemáticas, sem mágicas, é um mundo mecânico, mecanicista, o de Descartes. Então os corpos, inclusive o corpo humano, nada mais seria do que um mecanismo semelhante a um relógio. Tá? O homem com o corpo mecânico estaria perfeitamente integrado a um mundo mecânico. Um novo mundo sem metafísica, ou com uma nova metafísica, sobre os ombros de uma nova ciência. Para Descartes, o singular no homem seria a sua subjetividade, na sua capacidade de pensar. Mas seria possível uma máquina simular o pensamento? Para Descartes, a resposta seria negativa. A cognição humana seria impenetrável para um autômato. Descartes responde que deveríamos utilizar testes para identificar a presença de um indivíduo real. Quais seriam esses importantes testes, né? O primeiro seria o uso da linguagem, a capacidade de resposta articulada a tudo que seja dito na presença desta máquina. Não é possível conceber que as combine de outro modo para responder ao sentido de tudo quanto dissemos em sua presença. O teste de Descartes seria uma espécie de versão que
posteriormente foi revista por Alan Turing. Mas e se a máquina pudesse mimetizar essa capacidade de linguagem, de responder, semelhante ao ser humano? E se ela passasse nesse teste de Descartes, que é só da linguagem? Bom, o segundo teste seria a incapacidade dos autômatos de terem um conhecimento prático ou abrangente. O Descartes diz o seguinte, e o segundo critério é que, embora fizesse várias coisas tão bem, ou talvez melhor do que alguns de nós, essas máquinas falhariam necessariamente em outras tarefas, pelas quais se descobriria que não agiam por conhecimento, mas somente pela disposição de seus órgãos. Então veja, você pode treinar uma máquina para uma tarefa específica, mas quando você joga ali para uma tarefa mais general, essa máquina não tem capacidade de se adaptar à nova situação. Ada Lovelace, ela é considerada a primeira programadora. Ela fez o programa da máquina idealizada por Charles Babbage, lá no século XIX. Nenhuma competência preditiva poderia ser derivada da máquina analítica do Babbage. A máquina ela faria aquilo que foi programada para fazer. Então a Ada Lovelace está dando um limite para isso, né? O teste de Lovelace poderia ser explicado da seguinte maneira. Você irá comprovar a presença de uma inteligência, né, quando a criatividade artificial estiver além da capacidade de seu criador. E o lampejo do gênio criativo não seria computável, não seria mimetizável. Então, a conclusão do Descartes recebia uma confirmação da primeira programadora da história, a de que não é possível que as máquinas possam pensar. O Turing vai um pouco além nessa questão. Ele publicou um artigo em 1950, né, sobre a capacidade de inteligência das máquinas. O texto ele começa com uma pergunta bastante ambiciosa. Podem as máquinas pensar? Então Turing descarta o caminho tradicional de interpretação por meio da análise dos conceitos de máquina e de pensar, como pressuporia uma teoria filosófica tradicional. Turing lista 9 possíveis objeções à tese de que as máquinas poderiam pensar e contradita todas essas teses. A primeira objeção que ele coloca é teológica. Ele afirma que pensar é um atributo da alma imortal, considerando somente homens e mulheres podem possuir alma. Então nenhum animal ou máquina poderia pensar, segundo Turing. Em 1956, ocorreu em Dartmouth uma lendária conferência sobre inteligência artificial, em que o termo inteligência artificial foi cunhado por John McCarthy. Nesse local se reuniram grandes pioneiros do setor, como Marvin Minsky, entre outros, e muitos desses estudos procuravam expor as possibilidades vislumbradas por Turing e as suas possíveis objeções. Então, esse ano de 1952 vai ser um ano de grande euforia, de grande expectativa com a relação à possibilidade de se construírem realmente máquinas inteligentes. John Searle, ele trouxe o que é considerada a mais importante e bem formulada objeção às máquinas inteligentes. Ele irá distinguir entre esses dois conceitos, IA forte e IA fraca, conforme as suas funções. A IA fraca seria aquele campo em que as máquinas conseguem passar no teste de Turing, tendo competências linguísticas muito parecidas com a do ser humano, e enquanto que a IA forte ela sugere a possibilidade das máquinas terem competências próprias do ser humano, ou seja, não apenas aparentam, como possuem todas as competências humanas, inclusive a consciência. Então ele marca essa diferença entre a IA forte e a IA fraca. Searle apresenta duas proposições encadeadas. Ele diz o seguinte: a intencionalidade nos seres humanos e animais é produto das características do cérebro humano, tá? Características causais do cérebro do humano. Então, tem características biológicas do nosso cérebro que não se encontram nas máquinas. Então, daí uma
limitação inerente das máquinas tal como as conhecemos hoje. Segundo, instanciar um programa de computador não é uma condição suficiente de intencionalidade, tá? Então não dá para você conferir intencionalidade a um programa de computador. O programa ele reflete aquilo que foi programado. A conclusão de Searle é de que toda tentativa de criar essa intencionalidade artificialmente, ela deveria duplicar os poderes causais do cérebro humano. E não é simplesmente uma questão de escrever um programa. Então existem mecanismos no nosso cérebro que teriam de ser reproduzidos lá na máquina. Partindo desses pressupostos, Searle irá afirmar a tese sobre a conexão entre consciência e intencionalidade, ou seja, somente seres conscientes possuem essa característica de intencionalidade, e qualquer ato inconsciente intencional é, no mínimo, potencialmente consciente. Aí o autor vai discorrer então sobre essa questão da moralidade, ele vai entrar nessa questão da moralidade, aí vai falar sobre vários autores, começa falando do Tomás de Aquino. Segundo Tomás de Aquino, a pessoa se caracteriza como um ente especial, dotado de racionalidade, do poder de dirigir-se a si mesmo, de tomar escolhas e de não submeter-se a forças externas. Então temos aí um livre-arbítrio, né? A pessoa é a singularidade racional, consciente, livre e que age em sentido ético e, portanto, é dotada de dignidade em si. Kant, por sua vez, ele vai destacar que a vontade é a causalidade dos seres racionais e a liberdade é a propriedade de agir independentemente das forças externas. Então, para Kant, temos dois elementos aí, a vontade e a autonomia, a liberdade, né? Assim, a moralidade é a própria relação das ações com a autonomia da vontade. Com essa proposição, como essa proposição é independente da experiência, então Kant denomina que é uma proposição que ele chama de sintética, ou a priori. A priori é tudo que você pode concluir sem ser com base na experiência, tá? Ele é indemonstrável pela experiência empírica. É livre de todo contingente, mas obviamente se coaduna a leis imutáveis. Então é uma característica inata essa questão da moralidade. A tentativa de Kant em construir um sistema de moralidade pura impede qualquer consideração empírica na construção teórica dessa lei moral. Segundo Kant, a autonomia é o fundamento de toda a moralidade das ações humanas. Autonomia. A autonomia consiste na apresentação da razão para si mesmo de uma lei moral que é válida para a vontade de todos os seres racionais. Kant restringe o problema dos conflitos morais a dilemas aparentes, insuscetíveis de acarretar um choque indissolúvel, seja entre as obrigações ou fundamentos de obrigações morais. Porque como é um conceito a priori, um conceito universal, então, a rigor, não existe conflitos morais, se você estiver trabalhando com esse conceito. Entretanto, esse conceito de Kant de autonomia como elemento central da moralidade, ele foi objeto de críticas, pois ele traz embutida a ideia de um legislador universal. Seja um legislador físico, uma moralidade normativa, baseada em leis, ou metafísico, que é a presença de Deus. Então, a resolução dos conflitos morais é uma das grandes dificuldades práticas na implementação de uma ética artificial. Como resolver a questão do conflito moral? Como resolver isso? Qual a opção que você vai ter? Qual a máquina vai tomar? Que decisão a máquina vai tomar? O estabelecimento de um conjunto restrito de normas, leis morais aplicáveis a toda e qualquer decisão prática se mostrou impraticável. Uma teoria sobre agentes morais artificiais deverá necessariamente entender o sujeito artificial como dotado de autonomia moral, com todas as características dos elementos previamente definidos, ou seja,
alguém dotado de vontade própria, autorregulado e direcionado à realização de fins morais. Então fica a pergunta, é possível existir um agente assim? Um agente moral artificial autêntico, dotado de decisões morais próprias? Bom, para isso o autor, ele cita os trabalhos de Allen e Wallace, que eles trataram pela primeira vez do chamado teste de Turing moral, Moral Turing Test, MTT, que ele vai testar consciência da máquina, ele vai testar intencionalidade, ele vai testar livre-arbítrio, ele vai testar responsabilidade moral. Então, um agente artificial completo, ele deve ser também um agente artificial com consciência moral. Os agentes morais artificiais devem não apenas ter emoções, mas saber reconhecê-las, controlar essas emoções e expressá-las de modo competente, mas igualmente se comportar emocionalmente em um relacionamento com outras pessoas. Naturalmente, contato com seres humanos irá gerar uma gama bastante distinta de reações e sentimentos, como temor, alegria, esperança, medo. Será possível, no entanto, emergir crenças morais artificiais sobre o certo e o errado? Poderemos ter noções de certo e errado elaborados pela própria máquina que divirjam das nossas relações de certo e errado? Bom, o último argumento contra a possibilidade filosófica da existência de agentes morais artificiais completos é o de que eles não possuem ou jamais possuirão uma alma imortal. Mesmo que a tecnologia alcance níveis inimagináveis para os padrões atuais, jamais terão essas propriedades absolutamente exclusivas, que são exclusivas dos humanos. Turing chama essa de objeção teológica. A criação de um agente artificial inteligente seria o equivalente à criação de um ser à imagem e semelhança de Deus? Seria essa uma afirmação herética? Então, a ideia de conexão entre corpo, mente e alma explicaria outro fenômeno importante, como o inusitado experimento do download do cérebro. Para o autor, caso fosse possível realizar o download, o registro computacional de todos os eventos mentais de um indivíduo para outro cérebro, esse seria extremamente improvável que esse procedimento pudesse transferir a alma original. Percebe? Então, essa seria a diferença que não levaria a um agente moral artificial completo. É interessante, só chamando aqui um parênteses, não é um livro que fala, mas existe uma carta do João Paulo II à Comissão de Ciências do Vaticano, em 1996, em que ele fala essa questão da alma, e que ele discute o seguinte, que ele está falando da teoria da evolução, ele aceita a teoria da evolução, no entanto, são incompatíveis com a verdade sobre o homem e as teorias da evolução, que, dependendo das filosofias que se inspiram, consideram que o espírito surge das forças da matéria viva, ou que um simples epifenômeno dessa matéria. Ou seja, para a Igreja, essa ideia de que o espírito, que a alma, possa surgir das matéria viva, né? Ou ser um simples epifenômeno da matéria, ela discorda disso. Para a Igreja, a alma é algo que é colocado no ser humano por Deus. Então, isso me lembra essa passagem aqui que está falando aqui. Quer dizer, essa inteligência artificial, nesse conceito que João Paulo II está falando, então jamais terá uma alma imortal, porque isso depende de Deus colocar essa alma nessa máquina, entende? Então é interessante como é que esse assunto da alma, que era reservado só à religião, agora está sendo discutido lá na ciência da computação. Então, a conclusão do livro, que a inteligência artificial não é apenas um desenvolvimento tecnológico revolucionário, mas é um demarcador, um marco da história da humanidade. Seu impacto será gigantesco na economia, na política, no direito. A preocupação com o desenvolvimento dessa nova ferramenta se expande em todas as áreas. Diversos mecanismos têm sido pensados para reduzir ou mesmo eliminar as consequências danosas do seu mau uso, né?
O objetivo desse livro aqui, que o autor traz, é verificar e assumir a possibilidade filosófica do surgimento de máquinas com uma moral artificial. Então é isso. Muito obrigado, então.